Olha, se a nossa relação fosse um filme, seria um romance tórrido, daqueles de deixar a plateia sem fôlego. Ele diz que eu sou Babilônia, maravilhosa, de Deus, e me faz sentir a mais linda de todas as cidades do mundo. Eu e o cinema. Ele acende a luz, eu brilho. Ele liga a câmera, eu vivo. Ele diz ação, eu rio. As rochas do Rio de Janeiro, elas remontam a uma história muito interessante de toda a dinâmica do planeta, né? A paisagem, ela vai me dando marcas e tempos diferentes, né? Cuidar de animal silvestre, preservar a biodiversidade.
A gente hoje vive um entendimento, né, da importância disso, da importância da biodiversidade. O que é biodiversidade? São todas as expressões de vida que os anos de evolução, milhões de anos de evolução trouxeram até agora. O Rio de Janeiro tem uma história importante, tectônica, né? De colisões continentais que ocorreram há 600 milhões de anos atrás e depois do processo de abertura do Oceano Atlântico, né? Então, o Rio de Janeiro, as rochas do Rio de Janeiro são formadas de gneisses, que são rochas metamórficas, e granitos. A gente tem uma evolução para a formação das rochas, né? O planeta ele foi se resfriando e foi acomodando em camadas, né? Como se fossem grandes camadas. A rocha apresenta justamente essa feição da compressão que ela viveu. Então, se ela foi comprimida, os minerais se alinham todos, né? Se eu pressionar qualquer coisa aqui, ela vai ganhar o alinhamento. Então, se a gente olhar, às vezes, tomando um banho de cachoeira na Floresta da Tijuca, no Horto, você vê o gneiss, justamente esse alinhamento dos minerais dessa rocha, desse tipo de rocha, ou desse tipo de textura, que são os gneisses do Rio de Janeiro. E que foram usados para construir a cidade, que estão nas fachadas de muitos prédios, sobretudo dos prédios históricos, né, e compondo, justamente apresentando esse alinhamento. Hoje, se você chegar na porta de uma igreja ou do Paço Imperial, lá no centro do Rio, você vê o alinhamento dos minerais, resultado de uma colisão de 600 milhões de anos atrás, sendo usada na construção da cidade, né? Mais ou menos aí 180, 150, 130 milhões de anos, foi uma fase de muitos terremotos que foram quebrando o continente. E nisso levantou lá do fundo essas rochas que estavam lá da compressão continental lá dos 600 milhões de anos, elas foram soerguidas, levantadas nessas grandes pontas que a gente conhece hoje como os maciços e alinhamentos serranos do Rio de Janeiro. Então a gente herdou a feição topográfica, né, o relevo desse evento, desse último evento, que é o evento de abertura do Oceano Atlântico. Então a gente tem a herança desse evento em rochas de 600 milhões de anos. Então a paisagem ela vai me dando marcas e tempos diferentes, né? Então são rochas de 600 milhões de anos, soerguidas, quebradas, falhadas há 130, 150 milhões de anos e erodidas até as formas que a gente vê hoje. Milhões de anos de evolução trouxeram até agora, trouxeram até a gente. E a extinção é para sempre. Quando você perde uma preguiça, quando você perde um mico-leão-dourado, quando você perde um tamanduá, é para sempre. Diferente do cachorro e do gato que existem aos montes, sofrem muito, mas não é uma urgência da extinção. A extinção é uma urgência, atentar para isso é uma urgência. Fora isso, tem toda uma questão de saúde, né, do equilíbrio das florestas. Os animais são os animais que mantêm a floresta, junto com as plantas e com os outros micro-organismos. Quando você pensa em Brasil, né, referências de Brasil, tem as florestas, tem o Pão de Açúcar, tem o futebol Carmen Miranda e tem as araras, tem a onça, tem os... É uma identidade cultural nossa, né? Você valorizar a fauna brasileira é também identidade, é patrimônio nacional. Não à toa são esses bichos que estampam o nosso dinheiro.
Eu friso isso, né? Nós somos manifestação da natureza também, né? Nós fazemos parte, nós somos a própria natureza. Eu acho que quando você está inserido no meio de vários organismos, de vários seres vivos, você entende que você faz parte de um todo, que você não está acima nem abaixo, você está ali pertencendo ao planeta, pertencendo à natureza, pertencendo aos ecossistemas, e daí a importância da preservação. Bom, eu sou professora de biologia, eu leciono no Colégio Adventista de Padre Miguel. A gente está aqui bem entre Padre Miguel e Realengo, né? Ao redor aqui nós temos o Parque Estadual da Pedra Branca. Do projeto do ensino médio, eu investi, resolvi trabalhar com uma turma inicialmente, que é a turma de segundo ano, porque a gente tem botânica dentro do currículo, né? E eu estava no segundo bimestre, já ia começar a tratar de botânica, então a gente iniciou um projeto onde nós pegamos mudas, de plantas da Mata Atlântica, na Fazenda Modelo, em Guaratiba, trouxemos, e aí para cada aluno eu dei uma muda, expliquei, pedi para eles pesquisarem a árvore e tal, e ao longo de todo o bimestre eles foram cultivando essas plantas. Nós pegamos essas mudas, eles ficaram um tempo com essas mudas cuidando em casa, e no final do bimestre, no final do projeto, seria a possibilidade, eles teriam essa possibilidade de pegar essa muda que eles cultivaram durante tanto tempo, e reintroduzir na Mata Atlântica. E aí a gente fez um link com a matéria de ecologia, preservação. Então, nós tratamos a botânica de um jeito que ficou muito prático. O objetivo do projeto é poder cultivar espécies nativas da Mata Atlântica e reintroduzi-las. Então, como a escola é próximo do Parque Estadual da Pedra Branca e a gente já tem dentro da própria trilha pessoas que fazem esse projeto, a escola, eu e a professora Jaqueline entramos em contato com essas pessoas da trilha, e aí a gente conseguiu um apoio, conseguimos que eles cedessem algumas sementes para a gente germinar na escola. Foram cerca de 30 mudas de 2 espécies nativas da Mata Atlântica. Nós fomos num domingo, junto com a equipe da trilha, carioca, e existe um trecho ali de área de recuperação, na área ali do Jesus Vem, na Pedra do Osso, mais ou menos naquela região, quando nós chegamos lá, que nós fizemos a introdução dessas espécies. E aí foi uma aula, porque enquanto a gente subia a trilha, a gente fazia uma grande revisão daquilo que a gente tinha aprendido durante o bimestre. Então, classificamos plantas, a professora de geografia contribuiu muito também para poder situá-los naquela região. Então, como a professora de geografia a gente fez uma aula interdisciplinar, não só com ela, mas também com as pessoas que fazem esse projeto, A gente aprendeu muito. Eu acredito que, por estarmos no Rio de Janeiro, aqui em Padre Miguel, próximo do parque, a nossa vantagem não foi só uma proximidade com o parque, mas nós temos a vantagem de estar dentro da Mata Atlântica, que é, com certeza, um dos biomas mais importantes no quesito biodiversidade, no quesito espécies endêmicas, mas infelizmente também no quesito degradação, Nós temos aí mais de 90% da Mata Atlântica degradada, então ter a oportunidade de participar, nem que seja com uma gotinha no oceano, da recuperação dessas áreas, acredito que foi muito importante. Foi importante para mim, mas para os alunos principalmente.
Henrique Bondinho, desde 2014 é adotante da trilha do Morro da Urca. E aí, como iniciou esse processo, né? A gente fez, né, o pedido, fizemos a formalização dessa parceria para a gente estar cuidando desses espaços, né? Então a gente, desde 2014 até hoje, a gente cuida. E como é que foi esse processo? Primeiro a gente fez um diagnóstico para entender qual era a necessidade de mudanças e quais são as ações que a gente poderia estar implementando para estar melhorando cada vez mais esse ambiente. Depois desse diagnóstico, a gente entendeu a necessidade de 3 projetos de intervenção. Uma, que era a recuperação ambiental propriamente dita da trilha do Morro da Urca, fazer um processo de revitalização da pista Cláudio Coutinho também, e também um projeto de sinalização, de conseguir trazer mais informações para os frequentadores. Nessa primeira etapa do projeto, a gente fez um diagnóstico e a gente identificou uma grande quantidade de espécies exóticas invasoras. São espécies que não são originárias desse bioma. Então haveria necessidade de estar substituindo elas, obviamente, de forma gradual. Além disso, a gente percebeu que alguns pontos da trilha elas estavam muito degradadas. Então foi o segundo passo, que era fazer esse projeto, porque a gente tinha raízes muito expostas, perda de solo, árvores que estavam com risco de queda. Então a gente percebeu essa necessidade de estar trazendo uma conservação para esse ambiente. A gente está sempre falando de ambientes transformados e em transformação, num grande contínuo. E isso que é interessante na discussão de meio ambiente que a Transcarioca propõe, né? Uma discussão que não vai falar de um ambiente intocado, inexistente, idealizado, mas sim de um ambiente numa contínua transformação desde da mudança climática que espalha a Mata Atlântica com a presença dos humanos, povos originários, povos tradicionais e a cidade enlouquecida hoje, né? O processo de ocupação da cidade do Rio de Janeiro, ela vem do centro lá do Rio, onde, né, da porção leste do município, na beirada da Baía de Guanabara, se expandindo para cá, para a zona oeste, né? Então a gente vai descobrindo as coisas, né? Como a percepção humana é. Né? A gente vai conhecendo, vai descobrindo, vai chamando de novos nomes, entendendo novas feições dessa paisagem, né? Então, a floresta da Tijuca, depois que vira floresta, depois que vira parque, ela vai ter seus limites como uma floresta cercada por uma metrópole, né? E aí ela ganha esse título da maior floresta urbana. E o maciço da Pedra Branca era visto como o sertão carioca. O sertão é esse lugar distante, né, que fica longe. E ele era justamente a área rural, né? Até a década de 70 tinha um cultivo. Até hoje tem cultivo de banana no maciço da Pedra Branca. A Transcarioca perpassa esses cultivos, né? Mas antes uma agricultura muito intensa, né? Então, como ela era uma área rural, aquela não era uma floresta urbana. E agora a cidade chegando lá e abandonando os cultivos, a floresta retornando, o maciço da Pedra Branca, inclusive o Parque Estadual da Pedra Branca, aparece como uma floresta ainda maior do que a Floresta da Tijuca, e por isso esse título de maior floresta urbana. Mas são florestas urbanas, e isso que é a vantagem, né? Não importa qual é maior, qual é menor. O melhor é que tenham mais dessas florestas nas cidades, né? Justamente porque elas criam uma condição microclimática muito favorável, além de fornecer água e de todas as condições que elas emanam, além do bem-estar da visitação aos parques e às trilhas, como é a função da trilha Transcarioca. Vamos visitar a cachoeira. E as pessoas vão para explorar, vão para tirar foto, vão para arrancar semente, vão para tirar mudinha de planta. Leva cachorro.
Eu sinceramente não sei. Eu acho que pra floresta não é bom, assim. E por que todo mundo deveria ter esse entendimento? Eu acho que a gente tem que preservar o mundo respeitando o mundo do outro. Aqui é um hospital de emergência, né? Marcelinho, por exemplo, é um animal que vai precisar viver sempre em cativeiro. E ele tem uma história. Ele perdeu o bracinho, os 2 bracinhos, tiveram que ser amputados porque ficaram mumificados no choque que ele tomou na rede elétrica da Light aqui no Rio. E a gente está falando de um local que atende centenas de espécies, então não existe um protocolo único, né? A gente tem o atendimento, a identificação, né? Qual é o que aconteceu, a gente tenta entender minimamente o histórico, porque são inclusive pacientes que não contam o que aconteceu, alguém vai contar por eles o que aconteceu. Então tem todo um trabalho de exame, da anamnésia, o trabalho clínico dos veterinários. A gente também, muitas vezes, com as suspeitas de determinados problemas, aí precisa fazer mais exame, precisa fazer mais coisa. E vai variar de indivíduo para indivíduo, de espécie para espécie, de contexto para contexto. Porque a gente aqui, por exemplo, tem passarinho, tem jiboias, que é a mesma espécie. Tem 4 indivíduos aqui diferentes, cada um com um contexto completamente diferente. Uma apareceu na casa de uma pessoa, uma foi espancada, uma está com suspeita de estar com um parasita. Então, não é uma coisa única, não existe um padrão único de atendimento, né? A ideia é tentar preservar ao máximo o animal, tentar submeter ao mínimo de estresse. O manejo é o que precisa, né? Então é o exame, é o momento de tomar medicação, é a contenção o mais rápido possível, tentar fornecer os alimentos que eles vão encontrar na floresta. Então a gente aqui está com coquinho, está com cupinzeiro, sempre que a gente pode pega folha do mato para poder tentar mostrando se está ambientando eles com a realidade que é o que eles vão encontrar quando estiverem soltos. O objetivo do trabalho é fazer o atendimento, que é o objetivo do trabalho que também está na lei, que é o que deveria ser cumprido, que o nosso trabalho ele é totalmente focado para devolver os animais para a floresta. A gente tem um acompanhamento pós-soltura por monitoramento com observação, e todos os animais que saem daqui saem microchipados, que aí caso esse animal seja encontrado machucado ou o corpo dele, a gente vai saber que é aquele indivíduo. E agora a gente está aqui numa área bem próxima de onde a gente resgatou, de onde foi resgatada essa jiboia, que a gente fez a microchipagem dela. A gente no caminho batizou ela de Ofélia, e agora é a hora da Ofélia voltar para a floresta. Ela é uma carioca que agora volta para uma floresta carioca. A Transcarioca, ela perpassa muitas histórias, né? Então, de uma ponta a outra, ela vai te contando narrativas. E, obviamente, que isso está contado pelo tipo de rocha que está lá. Então, você atravessa granitos no Pedra Branca, bolsões de magma que surgiram ali no meio da crosta e formaram essas rochas. Depois você pega os gneiss do maciço da Tijuca, e aí tem gneiss diferentes, tem gneiss de origem vulcânica, tem gneiss de origem sedimentar, de bancos de areia que estavam lá dentro, ou mesmo de quartzitos, que são rochas muito valorizadas aqui agora na Pedra da Proa, aqui no Morro do Queimado. Todo mundo tira aquela foto naquele momento ali da Transcarioca. E depois você volta para os gneiss até chegar no pontão do Pão de Açúcar, né? Que é aquele conjunto de uma das rochas mais famosas do Rio de Janeiro, que é o gneiss facoidal. Então a gente tem esse ambiente todo
esculpido pelo relevo e ocupado pela vegetação e posteriormente ocupado pela contundência da cidade moderna hoje.